Você tenta ocupar a cabeça com outras coisas. Sai, conversa, trabalha, assiste a qualquer coisa que tire seu foco. Mas mesmo assim, aquela pessoa continua ali, infiltrada nos seus pensamentos como um eco que se recusa a desaparecer. E você já percebeu que não é amor, é prisão. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos prende excessivamente no outro é, na verdade, algo não resolvido dentro de nós. E talvez seja essa a parte mais dolorosa. Entender que o que você sente pode não ser sobre a pessoa em si, mas sobre o que ela desperta em você. Essa presença constante na sua mente não é apenas fruto de saudade, carência ou obsessão. Muitas vezes é a manifestação simbólica de uma ferida antiga, algo reprimido que a psique projeta na figura de alguém. Jung chamava isso de projeção da sombra, um fenômeno inconsciente no qual despejamos no outro tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. E enquanto você continuar resistindo a esse processo de autoconhecimento, a imagem dessa pessoa continuará voltando, como se o universo insistisse em te mostrar algo que precisa ser integrado. Você pode até tentar ignorar racionalmente, mas o inconsciente tem seus próprios métodos. Ele não obedece comandos lógicos, ele age por símbolos, emoções e repetições. E é por isso que o silêncio da ausência é tão barulhento, porque o que precisa ser resolvido não está fora, está dentro. A pessoa se torna um espelho, e quanto mais você evita olhar para si, mais ela te persegue internamente. Mas e se, em vez de tentar esquecer a força, você aprendesse a decifrar o que essa presença representa? Porque Jung acreditava que toda dor tem uma função. E talvez o que você sente agora não seja um castigo, mas um convite, um chamado para mergulhar mais fundo em si mesmo, para entender por que justamente aquela pessoa teve o poder de te marcar tanto. O que ela despertou? O que ela revela sobre você? Neste vídeo, vamos explorar não apenas como ignorar alguém que não sai da sua mente, mas por que essa presença insiste em permanecer. Vamos caminhar pelas trilhas da psicologia profunda, entender os mecanismos da alma e, acima de tudo, aprender a redirecionar essa energia de maneira consciente. Porque, no fim das contas, a libertação não está no esquecimento, está na compreensão. Quando alguém se instala em nossa mente com tanta força, muitas vezes não é por quem essa pessoa é, mas por quem acreditamos que ela poderia ser para nós. Jung nos lembra que o amor cego, avassalador e incontrolável frequentemente nasce de uma projeção do nosso inconsciente. Nós não enxergamos o outro, enxergamos aquilo que falta em nós, aquilo que ansiamos secretamente e que essa pessoa parece representar. E é aí que começa o ciclo. Quanto mais incompletos nos sentimos por dentro, mais buscamos fora a ilusão da completude. A mente se agarra à ideia de que aquela pessoa é insubstituível, que ela é especial, que só ela nos entende ou nos faz sentir vivos. Mas na maioria das vezes, o que estamos experimentando é um retorno simbólico a algo muito mais antigo. Um vazio emocional, um abandono da infância, um desejo reprimido de validação. E quanto mais reprimida é essa parte da psique, mais ela busca se expressar através de vínculos intensos. É como se o inconsciente gritasse: presta atenção nisso. É exatamente por isso que, por mais que tentemos seguir em frente racionalmente, existe uma força maior que nos puxa de volta emocionalmente. Jung chamava isso de enantiodromia, o retorno inevitável do oposto reprimido. Ignorar alguém que não sai da sua mente, portanto, se não começa com o esquecimento, começa com o reconhecimento. O que essa pessoa ativou em você? Que parte sua, até então adormecida ou negada, ela fez despertar? Essa é a primeira chave para o desapego. Entender que o vínculo não é só com a pessoa, mas com o sentido psicológico que ela representa. E enquanto você não olhar para isso com honestidade brutal,
o ciclo se repetirá. Talvez com essa pessoa, talvez com outra, mas sempre com a mesma dor disfarçada de desejo. Jung afirmava que tudo o que não se torna consciente se manifesta como destino e, nesse caso, como um destino emocional aprisionante. Portanto, ignorar alguém que não sai da sua mente é, antes de tudo, um ato de coragem interna. Não se trata de bloquear no celular ou fugir de lembranças. Trata-se de enfrentar a si mesmo, de olhar nos olhos da própria sombra e dizer: eu sei o que você está tentando me mostrar. Esse é o primeiro passo para o verdadeiro desligamento. Aquela pessoa que insiste em viver na sua mente pode estar tocando diretamente em sua sombra, aquele lado que você preferia não ver, não sentir, não assumir. Jung dizia que a sombra é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas que não desaparece. Apenas se esconde e se manifesta nas relações. Às vezes, é um ciúme que não admitimos, um medo de abandono, uma necessidade de controle ou até uma sensação de inferioridade que nos força a nos prender emocionalmente a alguém. Essa projeção da sombra sobre o outro é poderosa e viciante. A pessoa passa a ser uma âncora para emoções que não conseguimos processar sozinhos. E aqui está um ponto crucial. Não conseguimos ignorar o outro porque, de certa forma, precisamos dele para manter viva uma parte de nós que ainda não sabemos como lidar. Inconscientemente, precisamos que essa pessoa exista dentro de nós, para que não tenhamos que lidar com o vazio que ela preenche. Mas esse é o grande erro e o grande sofrimento. Estamos tentando tapar um buraco com uma ilusão. Jung nos ensina que, enquanto não trouxermos à luz os aspectos que projetamos, viveremos escravizados por eles. A cura começa no instante em que tiramos o outro do pedestal e o colocamos no lugar certo, fora de nós. E isso só é possível quando aceitamos a dor da separação simbólica, não apenas do outro, mas da fantasia que criamos ao redor dele. O processo de retirada da projeção é doloroso. Envolve aceitar que talvez tenhamos idealizado, superestimado, fantasiado. Envolve encarar o fato de que aquilo que mais queríamos que o outro nos desse, na verdade, somos nós que precisamos oferecer a nós mesmos: amor, presença, sentido. Jung dizia que a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, exige esse confronto radical com a verdade interior. Portanto, ignorar alguém que não sai da sua mente é também o início de um ritual psíquico profundo, um caminho de retorno ao si mesmo, de libertar o outro do fardo de ser aquilo que você não soube encontrar em você. Isso só é possível quando se aceita, com maturidade, que a dor da ausência pode ser o início da presença mais importante de todas, a sua própria. Por que sua mente continua voltando para essa pessoa, mesmo quando tudo já acabou? Jung explica isso através do conceito de complexos autônomos. São núcleos psíquicos carregados de emoção, que se formam a partir de experiências traumáticas ou intensamente marcantes. E uma vez ativado, um complexo pode assumir o controle da consciência, como se fosse uma outra personalidade dentro de você, insistindo em reviver aquela conexão. Esse fenômeno explica por que você sente que não consegue controlar seus pensamentos, porque, de fato, uma parte sua está fora do controle consciente. Quando você pensa naquela pessoa repetidas vezes, mesmo sem querer, é esse complexo que está ativo, e ele só será desativado quando for integrado. Ou seja, quando você entender de onde ele vem, por que existe e o que ele quer te mostrar. A mente não é um inimigo. Ela repete pensamentos porque acredita que está te protegendo. A repetição é uma tentativa de elaborar, processar, compreender. Mas se você não direciona essa energia de forma consciente, ela se torna uma prisão.
E aqui está a chave. Você precisa ressignificar os pensamentos recorrentes, transformando-os em perguntas, em autoconhecimento, em despertar. Jung dizia que a psique humana tem um impulso natural para a cura, mas essa cura exige participação ativa. Ignorar alguém que não sai da sua mente, portanto, é mais do que parar de pensar. É um ato de confrontar a raiz da obsessão e retirar com firmeza o valor simbólico que essa pessoa ganhou dentro do seu mundo interior. Você não é obrigado a aceitar esse ciclo. Você pode, conscientemente, interrompê-lo. E como? Com consciência, com introspecção, com coragem de visitar o passado e romper os padrões que te amarram. O que sua alma quer te dizer através dessa insistência mental? Ignorar alguém pode ser doloroso no início, mas à medida que você entende o real motivo dessa presença psíquica, o apego se desfaz e a liberdade começa. Carl Jung acreditava que a consciência é o antídoto para o sofrimento inconsciente. Quanto mais clareza você tiver sobre o porquê dessa fixação emocional, menos força ela terá sobre você. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ignorar alguém não é um ato de repressão, é um ato de libertação. É quando você decide não alimentar mais uma narrativa que te machuca. Você começa a perceber que essa pessoa não te persegue. Você é quem a mantém viva com seus pensamentos. Você a alimenta com lembranças, idealizações, suposições, esperanças, e à medida que se dá conta disso, você resgata seu poder. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. Então, se você quer mudar esse destino, precisa mudar o enredo interno. Romper com esse ciclo exige escolhas, cortar contatos, sim, se necessário. Mas, mais importante que isso, cortar os acessos internos. Não é só apagar mensagens. É apagar a ideia de que só o outro pode te completar. É reconquistar sua autonomia emocional. É se enxergar além da dor e do desejo. E isso só é possível com uma decisão clara. Eu não vou mais permitir que meu inconsciente governe meu coração. Esse movimento, ainda que sutil, muda tudo. Porque você não está mais tentando esquecer, está lembrando de si mesmo. E quanto mais você se reconecta com quem é, mais irrelevante se torna aquilo que o outro representa. É uma mudança que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E de repente, o que antes te prendia, simplesmente se dissolve. Ao final, Jung nos ensina que o verdadeiro amor começa quando nos libertamos da dependência emocional, quando conseguimos olhar para o outro com gratidão, mas sem apego, com memória, mas sem prisão. E principalmente, quando conseguimos dizer, eu me escolho, mesmo quando dói, quando você finalmente aprende a ignorar aquela pessoa que tanto te dominava por dentro, algo profundo acontece. Você renasce, porque o espaço que antes era ocupado por ela, agora está disponível para você. Para suas descobertas, seus sonhos, suas novas relações, Jung acreditava que a dor é o útero da transformação. E aquilo que um dia te quebrou pode ser justamente o que vai te curar. Você começa a perceber que a presença constante dessa pessoa na sua mente era, na verdade, um chamado para acordar, para crescer, para romper com o ciclo da dependência e acessar sua força interior. Você não é o vazio que o outro deixou. Você é o preenchimento que só você pode construir. Isso é poder, isso é individuação, isso é Jung na sua essência. Ao deixar ir, você não está perdendo nada, está ganhando tudo. Está se tornando mais inteiro, mais consciente, mais você. Está dizendo ao seu inconsciente, eu entendi, não preciso mais da dor como lembrete. E mas acredite, quando você chega nesse ponto, o outro deixa de ter poder. Porque a única pessoa que tem poder sobre a sua vida é você. Talvez você ainda sinta saudade.
Talvez ainda venha uma lembrança ou outra, mas ela não vai mais te dominar, porque agora você sabe quem você é e sabe que nenhuma pessoa deve habitar sua mente sem seu consentimento. Você não está ignorando por indiferença, está ignorando por sabedoria. E por fim, lembre-se, Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa está exatamente onde você menos quer olhar. Você olhou, você enfrentou. Agora, siga, porque o seu renascimento começou. Chegamos ao fim desta jornada interior, mas talvez seja agora que tudo verdadeiramente comece para você. Porque quando deixamos de buscar no outro aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós, o que surge não é o vazio, é o reencontro. Carl Jung nos ensinou que o processo de individuação é, antes de tudo, um retorno a si mesmo. E se hoje você sente que precisa se afastar de alguém que ocupa demais a sua mente, talvez o universo esteja apenas te empurrando para mais perto da sua verdade. Nada é mais libertador do que entender que você não está preso ao outro. Você está preso a uma ideia. A ideia de que o amor precisa do outro para existir. A ideia de que só aquela pessoa poderia te salvar do que você sente. Mas agora você sabe. O amor mais curador é aquele que nasce do confronto interno, do reconhecimento da sombra, da coragem de aceitar que você pode caminhar só. E ainda assim, estar completo. Você não precisa ignorar com raiva, com fuga ou com mágoa. Pode ignorar com paz, com compreensão, com leveza. Porque o verdadeiro desapego não é sobre rejeitar o outro, mas sobre não depender mais dele para validar quem você é. A presença daquela pessoa na sua mente talvez tenha sido necessária por um tempo, como um espelho, como um símbolo, como uma chave. Mas agora você já pode soltá-la, porque você aprendeu a se olhar. Então, da próxima vez que ela invadir seus pensamentos, respire. Lembre-se de tudo que descobriu aqui, de que cada pensamento recorrente carrega um ensinamento oculto, de que o inconsciente não quer te punir, ele quer te revelar. E agora, com mais consciência, você pode transformar essa dor em força, esse vazio em expansão, essa lembrança em sabedoria. Você é maior do que essa ausência, porque você é inteiro. E ser inteiro é talvez o maior ato de amor que se pode viver. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais ressoou no seu coração. Vamos construir juntos um espaço de cura e profundidade. E se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar mais fundo em si mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a jornada é para dentro e a cada vídeo, um novo despertar. Deixe seu like se esse vídeo te fez sentido. E lembre-se, às vezes, ignorar alguém é, na verdade, escutar a si mesmo pela primeira vez.